Falamos muito de malária, mas nesse evento decidimos mudar um pouquinho dos vários assuntos de saúde que temos abordado, falar um pouquinho das características comuns ligadas às hipertensão atendidas em sala de parto no Hospital Geral de Luanda, em Angola. Bom, as doenças cardiovasculares têm sido, de facto, pesado para o mundo todo e não diferente em Angola, especialmente no período em que as mulheres ficam grávidas, elas têm um aumento hormonal que reduz a capacidade de imunidade dessas mulheres e predispõe elas a várias situações de saúde e com doenças hipertensivas não é diferente. As doenças hipertensivas, aqui nos dados que temos, elas representam um problema sério de saúde e temos ali dados a mostrar que a hipertensão na gravidez constitui um problema de saúde pública e tem sido verificado isso na maior parte do mundo, mas em África tem sido muito mais pesado ainda a incidência e a prevalência de hipertensão na gestação. Esse estudo surgiu porque nos questionavam, certo? De que realmente temos mulheres com hipertensão, eclâmpsia ou eclâmpsia na gestação. Entretanto, não entendemos muito bem porque é que o problema acontecia e como esse fenômeno ocorria dentro de uma população específica. Estamos falando das pessoas que viviam em zonas mais urbanas, com mais chance de hipertensão, ou não pessoas que viviam em zonas rurais, por exemplo, ou se mulheres solteiras têm mais chance de hipertensão que mulheres casadas. Então, queríamos entender mais ou menos as características comuns de forma a idealizar políticas públicas de saúde, orientação à grávida e tudo isso, para podermos reduzir o impacto da doença hipertensiva na gestação. Esse foi um estudo prospectivo, mandado hospitalar. A população, vou só passar um pouquinho porque são 3 campanhas de 160 gestantes que foram atendidas nesse período. Fizemos análises estatísticas usando o SPSS, fizemos regressão logística bivariada, avaliamos o PIB quadrado. Quanto aos aspectos éticos, todas as mulheres que encheram o consentimento, o hospital autorizou o estudo, e antes disso, de todos esses aspectos, o Comitê de Ética da nossa instituição avaliou o trabalho. Avaliar os estudos são vários, eu vou apresentar, é mais fácil ir com a apresentação, porque lá temos os dados, e podemos ver, por exemplo, que ao fazermos a avaliação dos dados sociodemográficos, como o estado civil, a região de residência, constatamos que 53% das mulheres casadas apresentavam hipertensão. E nós sempre pensamos que acontecesse mais nas solteiras. E vimos também, pelo menos, que a maioria das mulheres que nós estudamos eram gestantes. Mas quando fizemos a avaliação estatística, percebemos que não existia relação estatisticamente significativa entre o estado civil e a hipertensão. Quando olhávamos a região em que as mulheres viviam, sempre pensamos que as mulheres da região rural, que têm alimentos mais naturais, podiam desenvolver menos hipertensão, mas os nossos dados nos mostraram que não era verdade. Se bem que os dados são muito próximos, mas 42% das mulheres que viviam em zona rural apresentavam hipertensão, embora a maioria da população tenha sido encontrada como pessoas que residem entre a periferia da região urbana. Também descobrimos que a região de residência das mulheres não é estatisticamente significativa relacionada à hipertensão na gestação. Pronto, olhamos então o histórico estético das mulheres, se já haviam tido hipertensão
observamos que aquelas que diferenciaram já haviam picos de hipertensão em algum momento, apresentavam mais chances, por exemplo, de ter hipertensão. As que tinham hipertensão eram as mulheres que tinham maior idade para comparar com os grupos. Aí estamos a usar médias do padrão. O grupo de mulheres com hipertensão apresentou 34,9 anos, né? Um padrão de 5,1, enquanto sem hipertensão a média de idade foi menor. Quando olhamos o número de partos, as mulheres que tinham mais partos tinham mais chance de hipertensão. Quando olhamos o número de gestação também, mulheres com mais gestação, mais chance de apresentar hipertensão. Quando olhávamos o número de filhos, mesma coisa. Quando olhávamos o número de consultas, elas até faziam mais consultas. Ou seja, deram mais adesão à consulta pré-natal do que as mulheres que não apresentavam hipertensão. Então, aquela ideia de por não fazer consultas pode desenvolver hipertensão também fugiu um pouquinho dos nossos dados. E também tinham mais chances de aborto. Ou seja, a média de aborto era 0,4 entre as mulheres que apresentavam hipertensão. Fomos olhar então doenças infecciosas. Percebemos, por exemplo, que a maioria das mulheres não tinha nenhuma outra doença infecciosa. Entretanto, não tinha doença infecciosa, mas entre aquelas que não tinham doença infecciosa, a hipertensão estava presente em 39,7%. E quando vimos doenças crônicas, percebemos, por exemplo, que mulheres que não tinham nenhuma doença crônica tinham menos chance de hipertensão. Por exemplo, quem tem diabetes, quem já teve uma eclâmpsia anterior, quem já teve uma hipotensão, também apresentava mais chance de hipertensão na gestação. E isto, só voltando um pouquinho, isso mostrou-nos que, por exemplo, para as doenças infecciosas não há relação estatisticamente significativa com a hipertensão, mas para doenças crônicas existiria a relação direta com a hipertensão, ou seja, mulheres que tinham doenças crônicas tinham mais chance de desenvolver hipertensão na gestação. Outra coisa que trabalhamos é o medicamento que usamos durante a gestação. Percebemos que mulheres que usavam sulfato de magnésio, todas apresentaram hipertensão na gestação. Talvez tivéssemos ter um cuidado na hora da prescrição deste fármaco, porque parece ser um cofator de hipertensão, e isso apresentou relação estatisticamente significativa. O valor de P é igual a 0,00, ou seja, menor que 0,01. Quando as mulheres usavam na gestação, precisavam usar fármacos, isso também teve correlação, ou seja, eles usavam mais de 2 fármacos, em algum momento tiveram mais chance de desenvolver hipertensão da gestação, e isso teve relação estatisticamente significativa. E por último, nós olhamos os estudos de vida. Realização de exercício, não houve relação estatística, consumo mundial, apesar de ter maior número de casos, certo? Mas também não houve relação estatística. O uso de outras drogas, vimos que as mulheres não usavam outras drogas, então esse foi um dado que colocamos só para descartar. Em conclusão, tem relação estatística, não tem relação estatística, a hipertensão na gestação não tem relação estatística com o estado civil, com a residência, nem com o estado do estilo de vida, nem com também hipertensão na gravidez atual. Mas houve relação com a hepatite, com a HIV, pneumonia, hipertensão, histórico de doenças crônicas, histórico de eclâmpsia anterior, eclâmpsia, as que usavam sulfato de magnésio e as que tomavam algum tipo de medicamento também tiveram mais chance de desenvolver hipertensão. Então, todo mundo usa aqui os agradecimentos, nós temos aqui o momento de sensibilidade, o momento de utilidade pela unidade de capacidade. Começar
ao ouro de corte, ou seja, do trecho, o que é hipertensão? Como é que foi definido? Ficou dúvida. Quais são os valores? Porque a pergunta é sim, não. Mas a partir de que valor é que. E se são valores de pressão sistólica, se é média? Fiquei com essa. E já agora também. Se na análise dos dados foi considerado separar o que é a primeira gravidez grávidas. As primigestas. E é isto. Nós usamos o modelo da Sociedade Internacional de Cardiologia, mas também nos baseamos num dado de um estudo que foi desenvolvido em África, onde achou parâmetros limítrofes para a hipertensão. Consideramos hipertensão apenas todas as gestantes que apresentaram valores de pressão arterial acima de 140 na sistólica e acima de 90 na diastólica. E o período, o número de vezes que elas apresentaram hipertensão no acompanhamento pré-natal, que foi todas as vezes que apresentaram valores funcionais acima dos valores referenciados ao longo de um período mínimo de um mês, na primeira, na segunda, na terceira consulta, essas foram consideradas necessariamente hipertensas. Não fizemos um segmento até o final da gestação. O dado é um pouquinho, nós apresentar aqui, a gente corta muita coisa, mas o dado é um pouquinho mais robusto que isso. Eu tenho uma questão. Tá, posso? Posso. Ok, doutor. Muito obrigado. Eu só gostaria de saber se, por acaso, esse estudo também se fez junto das mulheres rurais, aquelas típicas dentro de África. Eu vou deixar a pergunta para a próxima apresentação, porque tem um estudo comparativo com mulheres rurais. Esse estudo foi de Luanda, né? Luanda é um pouquinho diferenciado, porque se é a capital, você tem uma região que você às vezes chama de rural, mas ela vai mais para a pele urbana do que rural. Então, talvez a resposta exata para esse assunto seja no meu trabalho, também relacionada à educação da gravidez, mas em mulheres de Kwanza não. Mas, respondendo já de imediato, nas mulheres rurais o índice de hipertensão é tão alto quanto nas mulheres urbanas, e às vezes ultrapassa os índices de hipertensão nas mulheres urbanas. Não entendemos ainda o que acontece exatamente, mas eu acho que as condições socioeconômicas, a influência da capacidade de ter alguma coisa, alguma renda na vida, tem tido influência direta nos níveis mencionais da população. E as mulheres rurais, a maioria delas, por mais que trabalhem com a campo, os estilos de vida, não. A condição econômica tem sido muito débil. Não temos certeza, estamos nos estudos mais robustos, mas aí começamos a ter uma ideia de que as mulheres rurais parecem também sofrer a influência da fome, da pobreza, e por isso tem começado a desenvolver a hipertensão. Quanto como a pergunta do doutor que era relacionada às primigestas, nós diferenciamos dois grupos: mulheres com mais de gestação, mulheres com uma gestação. Fizemos as médias, por isso que apresentamos aquelas médias. Nós percebemos que mulheres que tinham menos gestação tinham menos chance de hipertensão. Ou seja, o número de gravidez também influenciou nas chances de hipertensão. E precisamos entender o que está a acontecer exatamente. Se é a gestação que está a ter essa influência, ou se é talvez a submissão ao tratamento oferecido no pré-natal. São coisas que precisamos ter cuidado para, cientificamente, não irmos destruindo aquilo que já se construiu, mas se conseguirmos bases mais robustas, podemos orientar
pode ser modificado. E hoje já começamos a pensar, por exemplo, no sulfato de magnésio, no tratamento da gestante, porque nos mostrou que tem influência sim, na gestação. 100% das mulheres que usaram apresentaram mais chance de perfeição. Nesse grupo, ou seja. Desculpa por ser tão absurda, mas a minha pergunta é a seguinte: não há nenhum indicador do parceiro? O parceiro não influencia. Hoje por hoje, vemos exatamente a velocidade aonde já o parceiro deve acompanhar, deve estar a dicas das consultas tratadas, deve estar no setor. E isto não tem alguma influência? Não me dou, eu acho. Até porque as mulheres casadas apresentaram maior índice. Sempre passou a ideia de que mulheres casadas poderiam ser menos independentes. Tem parceiro, tem acompanhamento, tem um pouquinho de gasto, tem um pouquinho de frustração. Mas parece que não, nós somos um fator de estresse. Os maridos são um fator estressor da mulher. Mas eu depois parei um pouquinho, não fiz uma análise mais detalhada nisso, mas parei um pouquinho e olhei o número de gestações. E pensei, se calhar um deles, casadas, tem mais gestações, talvez não seja o marido, seja mais porque ela tem o marido, né, tem mais chance de engravidar, então tem mais número de filhos do que aquelas que são solteiras, por ser a primeira gestação. Mas não fiz uma análise a pensar nisso. De qualquer forma, as casadas apresentaram mais chance de intervenção. Entretanto, eu acho que é pelo número de gestação e não necessariamente pelo Estresse familiar. Estresse familiar, número de filhos, outra gravidez, o marido e tudo mais. Pronto, eu acho que não sei se sobrou mais alguma coisa. É um estudo a ser feito. É mais uma análise.